Gente, hoje pela manhã eu publiquei um artigo e eu quero começar com essa expressão: o rei está nu. A sessão do Congresso Nacional de ontem, ela foi marcada por derrotas do Palácio do Planalto. De uma só vez, foi derrubado o veto do Lula em relação às saídinhas de preso. E o Congresso ainda manteve o veto do Jair Bolsonaro sobre criminalização de fake news, que era algo que o Lula não queria. O governo federal também não conseguiu manter o veto à LDO, que proibiu o repasse de recursos públicos a movimentos sociais, como o MST, por exemplo, e também para ações que incentivam abortos, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia da paulada que foi ontem, porque foi uma paulada ontem. No caso específico da Lei das Saidinhas, foram 314 votos a favor da derrubada do veto. E depois eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Isso na Câmara, no Senado foram 52. Houve, inclusive, no caso da saidinha, adesão de integrantes do MDB, do PSD e do PT. Até petista votou pelo fim da saidinha. Eu vou falar depois com mais calma sobre isso. Durante a sessão do Congresso, aí na parte específica do veto 46, que é aquele que tratava das fake news nas eleições, os deputados e senadores da oposição comemoraram. E sabe como é que eles comemoraram? Gritando: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Matheus aqui. Atenção, o presidente. Acabou de anunciar. Vitória sua. A vitória da sua mobilização. Parabéns. Está mantido o veto 46, que estabelecia esse governo aí, que ia definir o que é verdade e o que não é. Um governo de fake news. Que moral que para isso? Então é o voto da liberdade. Ganhou a liberdade. Parabéns, brasileiro. Você não tem ideia da sua força. Você não tem ideia de como chegou isso aqui em todos os parlamentares. Rapaz, foi um dia de derrotas. Ô, Matheus, só pra gente ironizar um pouco essa situação, só antes de eu chamar o nosso Rodolfo Borges, solta, por favor, a vinheta do futebolista, porque depois eu explico. Chama a vinheta do futebolista, Matheus. Vem pra cá o nosso futebolista Rodolfo Borges. Por que eu tô chamando uma vinheta do futebol numa sessão do Congresso? É óbvio, o governo levou uma goleada. Foi um chocolate da oposição, Rodolfo Borges, ou não foi? Da oposição e da situação, né, Wilson? Boa tarde. Seja bem-vindo, boa tarde, mestre. Boa tarde, pessoal do chat. Eu digo isso porque, assim, fica a impressão de que o Congresso estava esperando esse momento, né? De ir à forra. Porque, assim, tem as emendas, assim, governar com base na emenda permite que você governe, como a gente está vendo aí, né? O Lula até outro dia estava se gabando, tudo que a gente quis, a gente aprovou no Congresso e tal. Mas isso é um limite. Os governos do PT, eles têm um vício, qualquer governo do PT, né? De não conseguir dividir poder com ninguém. E aí no primeiro governo Lula foi mensalão, aí no segundo tinha petrolão, quer dizer, tentar manejar o apoio por meio de dinheiro, ele tem a sua efetividade até certo ponto. E parece que o Congresso estava esperando esse momento para, né, se extravasaram aí, né, aí gritaram contra o Lula. E aí a ironia, né, Wilson, para além desse massacre que foi aí, né, é que o governo ele sai derrotado até num projeto que ele apresentou.
Esse é o absurdo que se configurou também ontem, né? Porque o Lula ele recalibrou o discurso em relação à isenção da taxação de compras, né, de importações de menos de R$50, porque eles não têm mais espaço para espaço de popularidade, né, para impor uma medida como essa, que não é um aumento de taxação, ele é uma recomposição, né, derruba uma isenção, mas assim, aumenta o preço de qualquer forma, tanto faz. E o governo Lula está emparedado com popularidade em baixa, e aí mesmo esse projeto, que originalmente era de interesse do governo, continua sendo de interesse do governo, né? Só que eles não têm como dizer isso, eles não têm como assumir isso. Então, como você destacou, eles tiveram que fazer uma votação que foi patrocinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, uma votação simbólica, para que não tivessem que dizer, olha, o PT votou assim, os governistas votaram dessa forma, eles esconderam aquilo que todo mundo sabe que eles precisam aprovar, porque não é nem que eles querem, talvez até não gostassem, mas a questão é que um governo que não tem nenhuma disposição para fechar o bolso, para poupar, e ele precisa de mais dinheiro.